Pessoal, bora então brincar um pouquinho mais com o switch case. Nas últimas duas aulas a gente falou sobre o switch case. A gente fez dois exercícios básicos, né, utilizando essa estrutura de controle, né? E agora a gente vai basicamente fazer um outro exercício, só que agora a gente vai abusar um pouquinho dele, né, pessoal? Vamos fazer uma coisinha um pouco diferente aqui, utilizando operações matemáticas. O que vocês acham? Eu preparei um exercício aqui, pessoal, veja só como é que ficou. É assim, ó. Desenvolva um programa que leia dois números e um operador, né, o operador que vai fazer as operações matemáticas, no caso, né, e realize a operação correspondente, exibindo o resultado no console. Pessoal, o exercício aqui é um pouquinho mais complicado, né, na verdade. Na verdade, ele tem mais coisas que você deve fazer, deve observar, né, deve respeitar, porque tem uma regrinha que a gente vai ter que fazer ali, e basicamente é um exercício que vai pegar, né, pessoal? Vamos lá. Se você quiser dar uma pausa, pessoal, tentar resolver aí, né, e depois a gente retorna aqui, aí vocês escolhem aí, beleza? Então, pausa feita então, pessoal? Já fez aquela pausa técnica para tentar, pelo menos? Não fez, não? Então tenta pausar aí, pessoal, vê se consegue resolver e a gente volta aqui. Beleza? Então, pessoal, vamos lá então. O que a gente tem que fazer aqui, né, pessoal? O que a gente tem que começar fazendo aqui, né? Vamos criar já o nosso package aqui, como de praxe, né, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso package aqui de número 48. Estamos quase chegando em 50, hein, pessoal? Quase lá, hein? Então, 48 aqui, a gente cria o nosso package. Aí a gente vai criar aqui uma classe. Eu vou dar o nome dela, bom, se a gente vai fazer operação matemática, pode ser calculadora, não, mas calculadora acho que já tem, né? Vamos colocar a operação matemática, então. Operações, né? Matemáticas. Beleza. Pessoal, acredito que esse programinha aqui vai ficar interessante, tá? Agora que vocês vão ver como é que vai ficar legal. Pelo menos do jeito que eu pensei, né? Você pode ter feito um pouquinho diferente, né? Mas eu acredito que vocês vão gostar da forma que foi feita aqui. Vamos importar já, então, nossa classe aí. Então, java.util.scanner, né? Então, vamos começar já importando a nossa classe aqui, para a gente ler, né, o que vai ser digitado ali no terminal, né? Então, aqui, pessoal, a gente vai vir com o nosso PSVM aqui, né? Com nossa classe, nossa classe principal, nosso método principal aqui, né? E aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai perguntar para o usuário para ele digitar o primeiro número, né? Para a gente capturar essa informação. Mas antes, né, para a gente não esquecer, vamos importar aqui o nosso objeto scanner. Então scanner é igual a new scanner. Beleza? E aqui eu coloco o system.in. Beleza, pessoal? Então tá lá. Então já fizemos a nossa parte aqui de importar o nosso objeto scanner aqui, né? E agora, pessoal, a gente vai começar fazendo as perguntas, né? Então a gente vai perguntar para o usuário. Na verdade tem que ser print só, né, pessoal? Então, digite o primeiro número. Porque, na verdade, aqui, pessoal, a gente vai fazer, claro, né, a operação com dois números, né, e um operador, basicamente, né? Então, digite o primeiro número, então a gente vai armazenar esse primeiro número na primeira variável aqui. Então, no caso aqui, a gente vai utilizar double, né, pessoal? Vai que a gente queira fazer alguma operação com números de fração, né? Então, double número 1 é igual a scanner.nextDouble, né? IntelliJ já dá certinho aqui, né? Então aqui, beleza, pessoal. Então aqui é o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa, né? Então só vou copiar esse cara aqui, né? Para poupar nosso tempo. Então aqui eu vou colocar o número 2. E aqui eu coloco o segundo número, né? Então, segundo número, beleza. Então, uma tacada só a gente já leu esses dois dados, né, pessoal? E agora, pessoal, vai precisar do operador agora, né? Então, a gente vai no Salt, digite o operador, né? Que a gente vai utilizar ali para fazer a nossa operação. Então, no caso aqui, eu vou até colocar aqui, pessoal, entre parênteses aqui, que posso utilizar o mais ou o demais, né?
para fazer a adição. Vamos lá. O menos, né? O vezes, que daí vai ser para multiplicar, né? E a divisão. Vamos fazer com esses 4 operadores aqui, né, pessoal? Então, é isso. Então, a pessoa vai entrar com os números ali e vai escolher um desses operadores para a gente fazer as operações, tá? Vocês vão ver, pessoal, como no switch case aqui vai funcionar o creme, vocês vão ver. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, a gente vai estar passando esse parâmetro aqui e é bom que a gente utilize o char, tá? Porque a gente vai passar como um caractere mesmo, né? Para que o switch case leia ali e faça a nossa operação. Mas, na verdade... eu acho que é bom a gente utilizar char mesmo. Eu acho que vamos utilizar char, né? Acho que vai dar bom. Char, operador, que vai ser o operador que a gente vai utilizar, né, pessoal? É igual a scanner, ponto. Vou colocar aqui, next. É next char, se eu não me engano, né? Next. Tem que ser o next assim, ó. Aí eu coloco ponto char t. Vou colocar o 0 aqui para ele posicionar 0, né? Pra ele... Beleza. Então aqui é o seguinte, vai funcionar assim, pessoal. Ele vai ler o nosso caractere aqui, né? Vai armazenar esse valor nessa variável aqui, operador, né? E vai passar ele limpo para a gente fazer a nossa operação ali, tá? Então, agora vamos lá para a hora da brincadeira aqui, né, pessoal? Bom, aqui é o seguinte, vamos começar o nosso switch case aqui. Opa! Vamos começar o nosso switch case aqui lendo o nosso operador, né, pessoal? Então é o parâmetro que a gente vai passar para ele, né? E agora que o bicho pega, hein, pessoal? Agora a gente vai começar a fazer as nossas operações. Então a gente vai falar aqui case. Case o quê? Case o mais. Pessoal, o mais eu vou colocar aqui entre aspas simples, tá? Por que que eu vou fazer isso aqui? Porque para ele saber o que ele vai utilizar ali na hora de fazer a operação, tá? Na verdade, pessoal, não é que assim, ó, se você vai passar o mais, o menos e ali, é para ele não reconhecer como se fosse um caractere mesmo, na verdade, né? Para ele direcionar, porque o cálculo a gente vai fazer direto ali no nosso sort, né? A gente faria assim, basicamente, a gente vai dar um sort aqui, ó, e vai dizer assim, aqui o resultado, né? E a gente coloca mais, em parênteses aqui, tá? E a gente coloca número 1 mais número 2. Seria isso, pessoal, que a gente vai fazer basicamente. Porque aqui, na verdade, é só para ele passar como se fosse caractere mesmo, né? Para ele não se confundir na hora que ele for ler, né, a opção que a gente passou, tá? Para não ter nenhum problema. Beleza? Beleza, então vamos lá. Então, caso você coloque aqui o mais, né, um sinal de mais, você vai ter aqui a operação feita aqui, né, do número 1 mais o número 2, né? Que é o nosso sinalzinho ali, nossa adição, né? Aí, no caso aqui, ele já faz a conta e já dá o break. Beleza? Beleza. Então, a gente vai falar assim, ó, case. Vamos fazer aqui, opa, que case, né? Case é minúsculo, né? Case o quê? Case... Opa. Menos, né? Tem que ter o sinalzinho ali, senão ele já até embaça, né? Que é o nossa subtração, né? Então, vamos dar o sort. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui eu vou concatenar e vou fazer do mesmo jeito, ó, número 1 menos número 2, né? Só vou trocar o operador ali, né, pessoal? E, opa, tá certo, né? E vou dar um break. Break. Beleza, pessoal. Então a gente já tem duas operações aí, né? Aí nós vamos agora aqui e vamos fazer o próximo, né? Então, case o quê? A gente vai fazer a nossa multiplicação agora, né? Então, aspas simples.
e vou colocar a nossa multiplicação. Então, a hora que passar a multiplicação, o que vai acontecer? Ele vai dar um solt. Resultado. Opa. Resultado. Concatena. Então, a gente coloca o número 1 vezes o número 2. Beleza? É isso, né, pessoal? E a gente vai dar o break aqui. Beleza, feito. Agora vamos para nossa multiplicação. Não é multiplicação não, é nossa divisão agora, né? Então, a gente vai falar assim, ó, case barrinha, né, para a gente representar aqui a multiplicação. Aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem que observar a seguinte questão. Lembra lá que não existe número que não existe divisão por zero, né, pessoal? Então, dentro desse case aqui, a gente pode colocar uma estrutura de controle, a gente pode colocar um if-else, né, para a gente poder saber se caso a pessoa vai tentar fazer uma divisão ali por zero ali, né, e é bom que o programa informe isso, né? Então, a gente já pode começar colocando um if aqui dentro aqui, né? E o que a gente vai falar nesse if aqui, pessoal? Nessa condicional aqui, né? Eu vou falar assim, ó, que se o número 2 aqui no caso, né? Se ele for diferente ou igual, ou quer dizer, diferente de 0, beleza, se ele for diferente de 0, a gente pode dar o nosso solt aqui, ó. E colocar o resultado, tá? Concatena. Daí a gente coloca aqui o número 1 dividido pelo número 2. Não pode esquecer de colocar aqui, né, pessoal, eles dentro de parênteses aqui, né? Isso aqui também faltou, né, pessoal? A gente colocar também junto, né? Vamos colocar aqui, então, dentro de parênteses. Beleza, para forçar ele a fazer o cálculo ali. É isso, não é, pessoal? E se for diferente disso, né? Então, se aqui no caso aqui a gente já fez a primeira condicional. Se não for diferente ali, né? Então, beleza, ele vai fazer o cálculo tranquilamente. Agora, se for, então a gente vai colocar o nosso else. Então, else. A gente coloca solt. E a gente digita, e a gente coloca assim, ó, divisão por 0 não é permitida. Beleza, pessoal, vocês conseguiram pegar aqui então, né? Então, aqui ele vai falar assim, ó, que se for, se o número 2 aqui ele for diferente de 0, porque no caso aqui você vai tentar fazer o número 1 pelo número 2, né? Então, se o número 2 aqui for diferente de 0, ele vai fazer tranquilamente aqui a nossa divisão, né? Se não, o que ele vai fazer? Ele vai falar que divisão por 0 não é permitido, porque ele vai assumir que você não vai assumir não, você vai digitar o 0 ali e vai dar ruim, né? Então a gente vai testar essa condição aí, né? Beleza? Beleza, pessoal, então é isso. Se não, aqui a gente já pode dar o break já, né? Porque já encerra. E agora, pessoal, a gente vai colocar o nosso default, né? Então, o nosso default aqui, ele vai ser responsável por dizer que operador é inválido, porque se qualquer um dos operadores que a gente definiu ali não for digitado, né? Então, operador inválido, né? Então é isso, pessoal. Se a pessoa, né, digitar um operador ali que não existe na nossa definição ali, né, pessoal, então vai acontecer que ele vai dar essa mensagem aqui. E o programa está basicamente pronto, pessoal. É isso. O que vocês achou? Ficou ficou muito grande, né? Mas ficou meio um pouquinho mais completo, né, pessoal? Então, a gente tem aqui os nossos operadores, né? Então, vamos fazer uma operação então matemática para ver se ele vai funcionar? Então, vamos dar um play aqui, ó. Vamos digitar o primeiro 5, 3. Vamos colocar aqui o mais. Beleza, lá. Vai dar 8 ali certinho, né, pessoal? O nosso resultado, né? A gente pode até, inclusive... Aqui eu coloquei print ln, né, pessoal? A gente pode digitar na frente ali o nosso... Bem na frente do
da pergunta, né, digite um operador, né? Então, que a gente já pode testar de novo. Ó. Então, digite o primeiro número. Nós vamos... O nosso 6, 15. Vamos tentar fazer aí... Vamos fazer uma operação de menos, né? Que ele vai ver negativo no caso, né, pessoal? Olha lá, ele vai dar menos 9. Dá certinho, pessoal. E vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar fazer uma divisão agora. 3. 3. E eu quero uma divisão. Olha lá, beleza. certinho, né? E vamos tentar por 0 para ver se ele retorna para nós aquele erro lá. Então, 5, 0, divisão. Olha lá. Deu certinho, pessoal. Divisão aqui, ó, no caso. Ó. Divisão por 0 não é permitida. Beleza? Então, falta só a gente testar o operador, né, pessoal? Vamos colocar, sei lá, aqui um 7, 3. E vamos colocar um operador inexistente ali, né? Como, por exemplo, porcentagem, né? Olha lá, operador inválido, né? Porque a gente não definiu nada disso ali dentro, né? Beleza, pessoal? Então, programinha simples, né? Programinha bem simples aí da gente fazer, né? É claro que tem algumas observações ali, como a questão do nossa estrutura, nosso controle ali na parte da divisão, tá? Mas claro que você pode brincar com esse programa aí, né, pessoal? Você pode colocar mais operações aí, claro, respeitando essas regrinhas, né? E você pode seguir dessa forma, tá? Lembrando que eu coloquei... basicamente, o que a gente fez aqui nesse programa aqui, né, pessoal? A gente leu esses números aí, né? Aqui em cima, né, a gente faz a leitura deles aqui. Claro, começamos importando a nossa classe, né? Eu sempre dou essa explicadinha, tá, pessoal? Porque tem um pessoal, às vezes, que é novo, tá? Quer entender como é que funciona. Então, a gente importou aqui a nossa classe, né? Colocou o nosso scanner aqui pra gente poder ler o que a gente vai digitar no terminal. Então, a gente começou aqui com o nosso método principal aqui, né? Aqui a gente inicializou o nosso scanner, tá? Então, aqui, pessoal, no scanner aqui, pode ser qualquer nome, pode ser entrada, pode ser terminal, pode ser qualquer coisa aqui, tá? Eu coloco scanner, porque a gente pega essa mania, né? Então aqui a gente vai ler basicamente 2 números, armazenar cada um nas suas respectivas variáveis, tá? E o operador, ele é só um char, tá? Então ele é só um caractere. Então no caso aqui do operador, é só para a gente passar ele de forma de caractere aqui pro case, para que o case, né, entenda certinho qual que é aqui a opção aqui, né? E que direcione certo ali para a operação que a gente quer fazer. Beleza? E aqui, no caso, a nossa condicional aqui para a gente poder controlar, né? Se a pessoa vai colocar ali tentar dividir alguma coisa por 0 ali, que claro que não vai dar certo, mas existem outras regras matemáticas, né, pessoal? Que você pode tentar implementar aí utilizando aí as estruturas de controle, né? As condicionais aí, e dá para brincar. Inclusive, dentro do if e else aqui, dá para você colocar outro case, pessoal. Dá para fazer muita coisa aqui com o case. O case é espetacular. Beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso exercício de hoje. Para você que está chegando aí, esse canal aqui é apenas para a gente praticar programação, né? Para a gente aprender juntos aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente vai trazer, né, um exercício aí diferente, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo.